TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Reforço Betel, só a educação liberta. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal assume o controle e fiscalização das atividades dos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, antes realizados pelo Exército. Um levantamento da pesquisa Quest mostra a pior avaliação de deputados federais sobre o governo desde 2023. O corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu em um vulcão na Indonésia, chega ao Rio, passa por uma nova autópsia e é liberado para a família. O ex-presidente Jair Bolsonaro cancela compromissos do mês de julho por questões de saúde. O Irã confirma a suspensão da cooperação com a Agência Atômica da ONU, intensificando as tensões após a recente guerra com Israel. O governo da China confirma a ausência do presidente Xi Jinping na cúpula do BRICS. Uma pesquisa mostra que a impressão 3D de células pode eliminar a necessidade de insulina para quem tem diabetes tipo 1. E as cidades do estado de Santa Catarina iniciam o mês de julho com registro de baixas temperaturas. O Jornal Mundial está começando. O corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu depois de cair na trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, chegou ao Rio de Janeiro na noite de ontem. O corpo de Juliana Marins chegou ao Rio de Janeiro na noite desta terça-feira. A jovem morreu depois de cair na trilha do vulcão Rinjani, na Indonésia. Depois de chegar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, em um voo vindo de Dubai, o corpo foi transportado em um avião da Força Aérea Brasileira rumo à base aérea do Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. A Advocacia Geral da União, a AGU, informou que a nova autópsia no corpo da brasileira será feita na manhã desta quarta-feira no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, na capital fluminense. A autópsia feita na Indonésia descreve que Juliana Marins morreu entre 12 e 24 horas antes do corpo chegar ao serviço legista, vítima de hemorragia provocada por trauma contundente. O pedido por uma nova autópsia no Brasil foi feito pela família de Juliana, que questiona pontos do laudo indonésio. O corpo da jovem já passou por uma nova autópsia na manhã de hoje, que foi realizada no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no centro do Rio de Janeiro. A análise começou às 8h30 e durou 2 horas e meia. Um laudo preliminar deve ser entregue em até 7 dias. 2 peritos da Polícia Civil fizeram o exame na presença da irmã de Juliana, Mariana Marins, como representante da família, além de um legista federal. Nelson Massini, professor de Medicina Legal, foi contratado pelos parentes da jovem para acompanhar. Às 11 horas, o corpo foi liberado para a família. Mariana agradeceu muito a todos que apoiaram a família e voltou a criticar a demora no resgate. Aproveitando que estamos falando da Juliana, gostaria apenas de fazer uma correção em relação ao Boa Tarde Mundo. Na edição de hoje foi falado a respeito da jovem, mas houve um pequeno erro em relação ao sobrenome dela, que foi colocado como Martins, sendo que é Marins. Em nome da direção do Boa Tarde Mundo e em nome também do Caio, pedimos desculpas pelo engano. Só fazendo esclarecimento a cada um que assistiu, porque erros acontecem, né? Somos seres humanos. Então, vamos seguir? Sim, vamos. A pesquisa Quest divulgou hoje a avaliação de deputados federais em relação ao andamento do governo do presidente Lula. A maioria avaliou de forma negativa. A reportagem é de Caio Teles. A pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra que 46% dos deputados federais avaliam de forma negativa a forma que o governo Lula utiliza para o seu governo, a pior avaliação do governo federal desde o início do mandato. Em 2023, outros 27% avaliam a gestão de forma positiva, o número mais baixo da atual gestão. A margem de erro é de 4,5 pontos para mais ou para menos. Para 24% dos deputados, o desempenho do governo Lula é regular, enquanto 3% não sabem ou não responderam. Veja os números.
negativo 46%, eram 42% em maio de 2024. Positivo 27%, eram 32%. Regular 24%, eram 26%. Não sabem, não responderam 3%. A última pesquisa era 1%. Encomendada pelo Genial Investimentos, o levantamento foi realizado entre os dias 7 de maio e 30 de junho de 2025. Foram ouvidos 203 deputados, o equivalente a 40% da composição da Câmara. A amostra foi feita por região geográfica e pela orientação ideológica dos partidos, com base no projeto Brazilian Legislative Surveys. A avaliação negativa do governo Lula aumentou 13 pontos percentuais entre agosto de 2023, quando era de 33% no primeiro levantamento realizado com os deputados federais depois da posse e a pesquisa divulgada nesta quarta. Já a avaliação positiva da gestão petista caiu 8 pontos percentuais no mesmo período. Era de 35% em 2023, foi para 32% em 2024 e agora está em 27%. O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou todos os compromissos do mês de julho após se sentir mal. O político chegou a buscar atendimento médico de urgência. O ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou o cancelamento de todos os seus compromissos de julho após se sentir mal na noite de terça-feira e procurar atendimento de emergência. Um comunicado afirmou que a recomendação médica é de repouso durante todo o mês e detalhou que o ex-presidente tem crises de soluços e vômitos que se tornaram constantes e o impedem até mesmo de falar. O líder de extrema-direita, de 70 anos, passou por uma cirurgia em 13 de abril para tratar uma obstrução intestinal, uma complicação decorrente de uma facada que sofreu durante sua campanha eleitoral de 2018. Após a complexa cirurgia abdominal de 12 horas, que o manteve internado em terapia intensiva por várias semanas, os médicos recomendaram que evitasse aglomerações. Mas Bolsonaro tem sido a atração principal de diversos eventos públicos, o mais recente deles no último domingo em São Paulo, onde atraiu milhares de pessoas. Um trabalhador de 46 anos morreu atropelado na madrugada desta quarta-feira durante uma manutenção na pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Por conta do acidente, o terminal ficou fechado para pouso e decolagens por aproximadamente 2 horas, o que provocou atrasos e cancelamentos de voos. De acordo com o registro da ocorrência, Rodrigo Augusto Lucena Barros prestava serviços para uma terceirizada e foi atingido pelo veículo modelo Ford Courier de outra empresa. O Ministério Público do Trabalho vai investigar a morte. O motorista afirmou à Polícia Civil que antes da colisão ele fez o retorno na cabeceira da pista de partida, mas não viu a vítima no campo de iluminação do farol e não usava o colete refletivo. Por isso ele disse que não conseguiu ver o trabalhador. A versão foi confirmada por uma testemunha. A empresa responsável pelo veículo que atropelou Rodrigo estava no local para realizar uma avaliação das condições de atrito da pista do aeroporto. O socorro foi acionado, mas o óbito foi constatado na pista. A perícia foi chamada e o corpo da vítima foi removido ao IML. O caso foi registrado na delegacia do aeroporto de Viracopos como homicídio culposo, sem a intenção. O motorista do veículo foi liberado após prestar depoimento. A Polícia Civil informou que vai aguardar os laudos periciais e as imagens das câmeras de segurança para aprofundar as investigações. Veja a seguir, o presidente do Irã confirma a suspensão da cooperação com a Agência de Energia Atômica da ONU. E o mês de julho começa em Santa Catarina com baixas temperaturas. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. De terça a quinta, sua tarde com muita informação no Boa Tarde Mundo com Caio Teles, às 13 horas.
Sua manhã de sábado com muita informação. Sábado News com Eduardo Delau, às 9 horas da manhã. O seu noticiário no domingo. Revista do Domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. O mês de julho começou gelado em Santa Catarina e 27 cidades amanheceram com termômetros abaixo de 0 graus. Também houve formação de geada ao amanhecer. Veja na reportagem de Gleison Oliveira. O primeiro dia de julho começou gelado em Santa Catarina e ao menos 10 cidades amanheceram com mínimas abaixo de 0 graus. A menor temperatura no estado foi registrada em Urupema, capital nacional do frio, localizada na Serra, onde os termômetros marcavam menos 5,17 graus às 6 horas da manhã. Na cidade, a sensação térmica chegou a menos 25 graus. As informações são da Epagre-Ciran, responsável pela observação meteorológica do estado. Em São Joaquim, onde o centro da cidade amanheceu congelado, a mínima chegou a menos 4,68 graus. Segundo a Defesa Civil, os primeiros dias de julho serão marcados por uma nova onda de frio em Santa Catarina. Conforme o órgão, a terça será o dia mais gelado desta onda de frio. Também há chance de congelamento de pistas nas áreas mais altas da serra. O inverno deste ano, que segue até 22 de setembro, será marcado por frequência e intensidade maiores das massas de ar frio de origem polar em comparação com o outono. A estação também traz um aumento da força e da duração dos ventos sul, potencializando sensação de frio. Outro destaque do período são os ciclones extratropicais, mais comuns e intensos nesta época. Eles favorecem a formação de ondas boas para o surf, mas também geram ressacas e riscos à navegação. Além disso, o inverno é propício à formação de nevoeiros marítimos ao longo da costa, especialmente nos dias em que ocorrem períodos de calor fora de época. E falando em frio, vamos saber como fica o clima para amanhã? Boa noite, Marcelo. O frio vai permanecer forte em Santa Catarina? Oi, Gabriel. Boa noite para você, para Alice, boa noite para você. Sim, o frio ainda continua em Santa Catarina, mas com leve elevação nas mínimas e máximas. Em Florianópolis, a temperatura mínima será de 10 graus, enquanto a máxima não passa dos 18, assim como em Porto Alegre. Na região sul, em geral, amanhece com temperaturas baixas e céu encoberto, mas ao longo do dia o sol aparece entre nuvens em boa parte do território. Não há previsão de chuva e o frio predomina, especialmente nas áreas serranas. Na região norte, amanhã será um dia marcado por instabilidade e chuva em grande parte da região, especialmente no Amazonas, Acre e Pará. Em Manaus, a mínima será de 24 graus e máxima de 29. Na região nordeste, o tempo será variável, com chuvas passageiras no litoral, principalmente da Bahia até o Rio Grande do Norte. O interior da região nordeste permanece com céu parcialmente nublado e tempo seco. Em Salvador, na Bahia, mínima de 24 e máxima de 28 graus. Em Fortaleza, no Ceará, mínima de 26 e máxima de 31. E atenção, população de Camocim, no Ceará. Amanhã o dia será predominantemente nublado, com pancadas de chuva, especialmente entre o final da manhã e o início da tarde. Está em vigor um alerta amarelo por chuvas intensas, com possibilidade de volumes entre 20 e 30 milímetros por hora. Vento de 40 a 60 km por hora, o que eleva os riscos de alagamentos, queda de galhos e descargas elétricas. A mínima na cidade será de 24 e máxima de 31 graus. E na região centro-oeste do Brasil, o tempo será seco e ensolarado, com baixa umidade do ar, especialmente durante a tarde. Não há previsão de chuva para a maior parte da região.
capital em destaque é Brasília, no Distrito Federal, com mínima de 14 e máxima de 26 graus. E na região sudeste, uma massa de ar frio atua sobre a região, mantendo o tempo nublado, chuvoso e com temperaturas baixas, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Sensação de frio durante todo o dia. A capital em destaque é São Paulo, com mínima de 11 e máxima de 13 graus. Gabriel e Alice. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite para você. O presidente do Irã confirmou hoje a suspensão da cooperação com a Agência de Energia Atômica da ONU. O projeto havia sido aprovado pelo Legislativo. O Irã suspendeu a cooperação com a Agência de Energia Atômica da ONU nesta quarta-feira, intensificando as tensões após a recente guerra com Israel. O conflito de 12 dias, iniciado em 13 de junho com bombardeios israelenses, abalou ainda mais a relação entre Teherã e a Agência Internacional de Energia Atômica. Em 25 de junho, um dia após o cessar-fogo anunciado pelos Estados Unidos, o legislativo iraniano aprovou um projeto de lei suspendendo a cooperação com a AIEA. O projeto foi aprovado em seguida pelo Conselho dos Guardiões, responsável pela revisão das leis, e foi ratificado nesta quarta-feira pelo presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Autoridades do Irã criticaram duramente a agência pelo que chamam de silêncio diante dos ataques israelenses e americanos às suas instalações nucleares. Teherã também criticou a AIEA por uma resolução adotada em 12 de junho, véspera das hostilidades israelenses, que acusava o Irã de violar suas obrigações nucleares. Segundo o país, essa resolução serviu como desculpa para os bombardeios israelenses. O país rejeitou um pedido do chefe da AIEA, o argentino Rafael Grossi, para visitar as instalações nucleares bombardeadas. Daqui a pouco, a Polícia Federal assume o controle dos CACs, substituindo o Exército. Uma pesquisa mostra como a impressão 3D de células pode eliminar a necessidade de insulina para quem tem diabetes tipo 1. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. O presidente da China, Xi Jinping, não comparecerá à reunião da cúpula do BRICS, que ocorrerá no sábado no Rio de Janeiro. Em seu lugar, virá o primeiro-ministro Li Qiang, representando o país. Marcada para começar neste sábado, a cúpula do BRICS teve um novo desfalque confirmado. Nesta quarta-feira, a chancelaria de Pequim anunciou a participação do primeiro-ministro Li Qiang, deixando de fora o presidente chinês Xi Jinping. Na última semana, o Kremlin já havia informado que o presidente russo Vladimir Putin também estará ausente do encontro, sendo representado presencialmente pelo chefe da diplomacia Sergei Lavrov. Um conselheiro diplomático do governo de Moscou explicou que a decisão foi tomada devido a algumas dificuldades no contexto dos pedidos da Corte Penal Internacional, que emitiu uma ordem de prisão contra Putin em 2023 por suspeitas de deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia. Já o primeiro-ministro indiano Narendra Modi é presença confirmada na cúpula. O político já deixou a Índia e neste momento visita Gana, de onde partirá para uma viagem a países do Caribe e América do Sul. O BRICS, formado por 11 países, foi fundado por Brasil, Rússia, Índia e China. O grupo se expandiu para incluir Egito, Etiópia, Indonésia, Irã, Arábia Saudita, África do Sul e Emirados Árabes Unidos, e se tornou um fórum de discussão fundamental para potências não ocidentais. A Polícia Federal assumiu ontem o controle dos CACs, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, substituindo o Exército nessa função.
A partir dessa terça-feira, 1º de julho, a Polícia Federal passou a ser responsável pelo registro, controle e fiscalização das atividades de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, os chamados CACs. A mudança, que transfere a competência antes atribuída ao Exército Brasileiro, segue o que foi estabelecido pelo Decreto número 11.615 de julho de 2023. E por um acordo da cooperação técnica firmado entre órgãos em setembro do mesmo ano. O objetivo da medida é centralizar a fiscalização e ampliar a transferência no setor. Com a transição, cabe agora à PF autorizar a compra e transferência de armas, emitir registros e guias de tráfego, além de fiscalizar clubes de tiro e controlar o comércio varejista de armas para pessoas físicas. Processos iniciados até 30 de junho de 2025 seguem sob a responsabilidade do Exército. A partir de 1º de julho, todos os novos pedidos e ações de fiscalização ficam sob a competência da Polícia Federal, que passa a exigir critérios mais rigorosos para a concessão de registros, como laudos psicológicos, comprovação de idoneidade e declaração de segurança do acervo. Para viabilizar a nova estrutura, a PF recebeu cerca de 20 milhões de reais do Ministério da Justiça e qualificou 600 servidores. A instituição prevê a criação de delegacias especializadas em todas as capitais e 96 núcleos de controle no interior do país. Um painel do Business Intelligence também será lançado para dar transparência aos dados do setor. Segundo informações do Exército, o Brasil possui cerca de 980 mil CACs registrados e 1,5 milhão de armas em seus acervos. Pesquisadores da Carolina do Norte mostraram que a impressão em 3D pode eliminar a necessidade de insulina para quem tem diabetes tipo 1. Vamos saber de mais detalhes conversando ao vivo com o João Pedro Coutinho. Boa noite, João. Como funciona esse processo? Exatamente. Olá você, olá a todos que estão acompanhando. Essas células pancreáticas humanas, produtoras de insulina, podem ser fabricadas com impressora 3D, segundo pesquisadores no Congresso Internacional de Transplantes que ocorre em Londres. E essas células impressas permanecem vivas e funcionais em tubos de ensaio por até 3 semanas, mantendo fortes respostas de insulina e glicose e mostrando potencial real para o uso clínico futuro, disseram os pesquisadores de acordo com a agência Reuters. Abre aspas, estamos mais perto de criar um tratamento pronto para diabetes que poderá um dia eliminar a necessidade de injeções de insulina, afirmou o líder do estado. Perdão? Katy Perry, da Faculdade de Medicina da Universidade Wake Forest, na Carolina do Norte. Em transplantes tradicionais de células relacionados em pacientes com diabetes tipo 1 que apresentam episódios perigosos e previsíveis de hipoglicemia, células de doadores humanos são infundidas no fígado. As células impressas em 3D seriam implantadas sobre a pele com anestesia local e uma pequena incisão, que poderia ser uma opção mais segura e confortável para os pacientes, afirmam pesquisadores. A equipe está testando as células bioimpressas em animais e explorando opções de armazenamento de longo prazo para que podem tornar uma nova terapia amplamente disponível. Usando uma biotinta feita de tecido pancreático humano, do qual todos os componentes celulares foram removidos, e alginato, uma substância derivada de algas marinhas, eles imprimiram células de ilhotas pancreáticas humanas, estruturas microscópicas localizadas no pâncreas endocrino. Abre aspas. Este é um dos primeiros estudos a utilizar ilhotas humanas reais em vez de células animais na bioimpressão, e os resultados são incrivelmente promissores, disse Perrier em um comunicado. Embora os métodos atuais de isolamento de células de ilhotas para transplante removam a estrutura que a sustenta, a biotinta retém componentes chaves dessa matriz extracelular, melhorando assim a sobrevivência e a função das células, afirmaram os pesquisadores. As células impressas foram mais eficientes do que as preparações padrão de células de ilhota na liberação de insulina quando expostas à glicose. E no 21 dia, no dia número 21, as ilhotas bioimpressas demonstraram maior capacidade de detectar e reagir aos níveis de açúcar no sangue e mantiveram sua estrutura sem se aglomerar ou romper. Essas são as informações, muito obrigado. Essas são as informações, eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado. Que bom, a gente espera que eles consigam esse avanço. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite, até sexta-feira. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram, TV Mundial UFC e o 05 Notícias, nosso portal. Boa noite para você.
Amanhã você acompanha mais notícias no Boa Tarde Mundo às 13 horas com Caio Teres. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite e até sexta-feira. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar.